aqui agora com a professora Maria Carolina Runca, que já está aqui com a gente. Ela é coordenadora pedagógica da Escola Noil de Ramalho. Professora Maria Carolina, seja bem-vinda aqui à bancada do Repórter 98. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Geórgia também pela participação. Professora, amanhã o presidente Lula fará uma reunião com governadores e com prefeitos para discutir algumas medidas para aumentar a segurança nas escolas. A gente tem assistido ao longo das últimas semanas vários relatos e episódios de violência nas escolas, com estudantes ou pessoas externas ao ambiente escolar invadindo as unidades de ensino e provocando tragédias. A gente viu a tragédia de Blumenau na creche, em São Paulo, com o aluno que esfaqueou a professora, e vários outros relatos pelo país afora. Como é que a Escola Noil de Ramalho, como é que a senhora, como professora, vê como as escolas podem enfrentar esse problema diante aí dessa ameaça que está posta? Olha só, Tiago, realmente é uma situação que toda a sociedade está muito preocupada, né? Porque a escola era um ambiente seguro, era um ambiente que estava todo mundo se sentindo, tô bem aqui, tô protegido. E hoje, é para ser assim, né? Isso. Então, hoje nós estamos agindo para permanecer com essa mesma sensação, com essa mesma intenção de assegurar o bem-estar de toda a comunidade escolar. Então, algumas ações nós foi preciso fazer, né? Nós tivemos que aumentar a questão do número de seguranças na instituição. A gente precisou também fazer algumas ações diante de formação com os professores de situações diversas, né? Não só de violência, mas uma situação atípica que possa acontecer na escola. Nós estamos preparados para estar ajudando e garantindo... Treinamento, isso? Isso, é um segurança? Treinamento. Isso. Como é que foi estabelecido? Nós temos ainda marcado, não aconteceu, mas a intenção é, primeiros socorros, acontece uma situação de perigo, o que fazer, foi invadida a escola, que ação tomar. Então a gente vai ter aí uma formação geral para estar agindo da melhor maneira possível para garantir a integridade de todos. Alguns projetos começam a tramitar no âmbito do legislativo sobre o reforço dessa segurança através de vigilância armada, por exemplo, detector de metais na porta das escolas. Como é que a senhora vê essa discussão e essa implementação no Brasil, na dimensão que temos, não só escolas particulares, mas públicas também, para garantir a segurança de todos? Com relação à segurança armada, é algo bem complicado. Nós tivemos uma reunião com a vigilância que nos dá, né, que presta serviço, e ela disse o seguinte: na instituição de ensino é muito complicado ter segurança armada, né, porque quando se tem uma arma é para ser usada. Foi o que eles disseram. Então, assim, às vezes, numa sensação que você vai tentar resolver, talvez num diálogo, numa conversa, você às vezes utiliza a arma sem a necessidade. E isso pode colocar em risco quem estiver junto, né? Então, como a escola, ela tem muitos alunos, muitos funcionários, muitas pessoas circulando, a segurança disse que era arriscado ter todos os seguranças armados. Nós temos, mas não são todos. Professora, a gente está falando aqui, a senhora está nos relatando aqui providências que foram tomadas na Escola Noil de Ramalho para ampliar a segurança da escola para casos de eventuais sinistros que ocorrerem na escola. Isso. Mas e falando de atividades preventivas para que os ataques não ocorram, né? Como é que a coordenação pedagógica pode agir, aí falando pela senhora, pela escola onde a senhora trabalha, mas de um modo geral, como é que a coordenação pedagógica pode agir para monitorar o comportamento dos estudantes? Porque a gente vê que na maioria das vezes, ou em quase totalidade das vezes, são estudantes da escola que, descontentes com alguma situação. A gente viu no caso de São Paulo que na sexta-feira tinha tido uma briga entre alunos e na segunda ele voltou para matar a professora que tinha separado uma briga, né? Ou seja, é possível fazer um trabalho, como é que isso pode acontecer, como é que esse monitoramento do comportamento dos estudantes pode acontecer para evitar que uma briga normal de alunos, uma situação de bullying que seja praticada dentro da escola, acarrete numa violência grave como essas que a gente tem visto? Eu queria complementar a pergunta de Tiago. Professora, se vocês têm observado uma mudança de comportamento em alguns alunos, por exemplo, se isso tem já sido identificado no decorrer dos últimos anos? Nós percebemos uma mudança de comportamento pós-pandemia. A gente percebeu muitos alunos ansiosos, alunos com depressão, alunos tristes. Então, isso já nos chamou a atenção.
Então, todas as ações que nós estamos desenvolvendo, como a escola é muito preocupada com a formação integral dos nossos alunos, todas as atividades são pensadas para fazer uma cultura de paz, para evitar a violência, né? Então, antes mesmo da pandemia, já se faziam muitas atividades relacionadas a isso, ao combate à violência, então, combate ao bullying. Então, assim, com essa divulgação, com muitas fake news, que na verdade a gente fica até preocupado. É fake news até que ponto? Porque até começar a circular e compartilhar, acaba sendo verdade entre os alunos, né? O que fazer para que a gente possa evitar e garantir a integridade? A gente pede muita ajuda das famílias também, porque só a escola agindo, a gente não garante. Muitas vezes a gente precisa da ajuda da família, porque na escola ele não demonstra uma tristeza, ele não demonstra um isolamento. Em casa, sim. Então, isso pode gerar algum problema futuro com relação a alguma resposta, alguma ação que ele possa vir a fazer na escola. Por isso que a gente pede a parceria das famílias para estar comunicando qualquer mudança de comportamento também em casa. Isso acontece na escola, como em casa também. Por isso que eu ia perguntar para a senhora sobre esse comportamento, né? Falando do ponto de vista do ambiente escolar e no ambiente familiar. Que mudança de comportamento, que postura dos alunos, das crianças, dos jovens deve despertar uma atenção, deve despertar uma preocupação nos pais, e que providências esse pai, essa mãe deve adotar, né, ao perceber essa mudança do comportamento para evitar que uma tragédia aconteça? Eu acho que a postura mais preocupante é o isolamento. Os alunos que ficam no seu quarto, restrito, são alunos que não participam do dia a dia. Então, eles não sentam na hora das refeições, eles não conversam com os pais. Então, assim, é preciso que esse pai tenha mais conexão com esse filho para poder perceber o que está acontecendo. Então, aquele que é mais calado, é o mais preocupante para a gente. É aquele aluno caladinho, aquele que não expõe, porque muitas vezes ele guarda. Aquele que é mais afoito, aquele que é mais danado, a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente tem como agir. Mas os mais tímidos, mais reservados, são os que nos preocupam mais. E os pais precisam perceber isso. Eles precisam ouvir, ter conexão, conversar com os filhos, saber como foi o dia, como é que está sendo a escola. Precisa ter momentos mesmo de diálogo. Isso não acontece. Hoje eles estão isolados, muitas vezes os pais se comunicam, vocês não vão acreditar, mas pelo WhatsApp. Exatamente, o uso das redes sociais, o uso do telefone. Qual o impacto disso hoje nesse aluno, no tratamento que ele dá aos pais, aos professores e à educação? Porque hoje é uma realidade, né? O computador, o celular, mas a falta de limites muitas vezes acaba comprometendo o desenvolvimento desse aluno. Pesquisas já mostram, né? O excesso de tela compromete o desenvolvimento infantil. Isso já mostra. Não era para ter o uso de tela até os 10 anos de idade. Hoje, crianças com 2 anos têm no carrinho o suporte do celular. No carro já tem também o suporte para estar vendo tablets. Os pais não têm ideia do mal que estão fazendo nesse desenvolvimento. São crianças que vão crescer com dificuldade de relacionamento social. São crianças que vão estar muito egocêntricas. Tudo é para essa criança, dificuldade de estar conversando com esses pais, vão estar muito mais fechadas. Concentração, ficam mais inquietos, irritabilidade, tudo isso tem uma lista do prejuízo do excesso de telas. O que acontece? A gente fala muito, infelizmente, né, os pais não estão conseguindo dosar isso. Hoje os pais estão muito preocupados em não desagradar os filhos. Infelizmente, os pais estão querendo ser mais amigos do que pais, do que responsáveis. E desequilibra a relação de autoridade. Porque na minha época, né, eu tinha respeito pelo meus pais, no caso, e isso, consequentemente, gerava amor. Existia uma hierarquia. Eu sabia quem é que mandava, quem decidia. Mas era uma decisão democrática, não autoritária, como nós temos também pais hoje, que eles mandam sem justificar o porquê, que isso é muito ruim. Quando você diz não, você tem que justificar. O não ensina. Hoje os pais não querem dizer não, porque o não dá trabalho. O não, você precisa ter tempo para explicar o porquê do não. Então, muitas vezes, eles acham mais fácil ceder.
Então o filho, né, no caso faz uma birra, chora, não vou dar o celular, pega o celular, porque é mais fácil. Então hoje os pais estão querendo ser mais amigos do que pais. Eles querem garantir um amor, mas sem ter o respeito. Você que está chegando agora aqui no Repórter 98, a gente está conversando ao vivo com a professora Maria Carolina Runca, coordenadora pedagógica do Noil de Ramalho, sobre esse momento de tensão nas escolas que a gente está observando com esses ataques violentos. O Heitor tem uma pergunta. Professora, esses dias, depois dessa onda desses ataques, desses casos lamentáveis que aconteceram e em todo o Brasil, nos deixa triste em todo o Brasil, circulou um vídeo de um padre que dizia o seguinte, que ele dizia muito que também essa questão do Estado ser laico e de não poder mais as escolas terem o ensino religioso e etc., que isso também pode estar contribuindo com esse desencadeamento de violência. Mesmo que a escola seja laica, ela tem princípios e valores. Então, ela sim, mesmo que ela não tenha uma religião específica, ela mostra a questão do respeito, da cooperação, da solidariedade, da cultura de paz que a gente está tão empenhado em estar desenvolvendo na escola. Então, não é justificativa, porque a escola não é religiosa. Não é isso, certo? Então, a gente tem que ter cuidado. As redes sociais, nós não temos como voltar atrás, elas estão aí. A gente precisa fazer com que os nossos filhos, eles tenham um senso crítico. Eu estou vendo isso, mas meus princípios e valores não é o que eu acredito que o meu pai ensina. Então, os pais precisam conversar com os filhos, acompanhar os filhos, porque alguns pais recorrem à escola até para... O que eu faço? Você tem acesso ao celular do seu filho? Não é privacidade. Não, ele está ainda na sua responsabilidade. Você precisa se orientar e saber o que ele está olhando, quais são os conteúdos que está sendo visto, até para preparar esse filho para se posicionar, né? Nesses jogos, são jogos que nos preocupam muito, sempre de muita violência, desde pequenininhos. Eu quero perguntar com relação ao uso do celular na escola, no ambiente escolar, como é feito isso, esse controle, já que o celular é uma causa desencadeadora aí dessa onda de violência, de jogos e uso de rede social e assim por diante. Como funciona esse controle? Na verdade, a gente tenta usar o celular a nosso favor, como uma ferramenta. Então, existem momentos de atividades que o aluno vai estar manuseando. Porque realmente a gente pede, olha, o uso do celular em sala de aula não é autorizado, mas a gente sabe que para qualquer coisa, tem aquele barulhinho, eles estão sempre olhando, hora também. Então a gente sabe que é complicado, que é difícil, eles sabem que não é autorizado, né? Então a gente tenta utilizar como uma ferramenta pedagógica de consulta, de pesquisa, até o material didático que nós temos, eles têm como acessar o livro digital, que muitas vezes a gente pede, deixa aí o físico, vamos usar o digital, exatamente para eles terem essa necessidade de estar usando o celular, de ter também para o celular fim no educativo, nosso... Isso, né? Isso. Professor, mas não é fácil. De vez em quando a gente está vendo lá o aluno durante a aula, a gente chama uma vez, chama duas vezes, na terceira vez a gente tira o celular. Você sabe que eu tenho filhos em idade escolar. Eu tenho um filho de 14 e uma filha de 11 anos. Você foi mãe com quantos anos, Jorge? Com 10? Então, não é bem assim. Obrigada pela tentativa de elogio. Vai lá, Jorge. E um desafio muito grande, assim, dessa questão das tecnologias, porque você coloca, né, no celular tem a gamificação, tem mecanismos de aprendizagem por meio de aplicativos, videoaulas, livros digitais, mas por um outro lado, o livro físico, ele vai sendo deixado de lado também por esses estudantes que vivem aí a história escolar dentro do universo da tecnologia, e é um chamamento muito forte, assim, se estuda com livro, com caderno. Aqui é o auxiliar, o eletrônico é o auxiliar desse estudo, um complemento. Mas o livro tem que ter esse reforço da importância, até mesmo para tirar essa criança da tela, tirar esse adolescente, que senão até o olho fica irritado de tanto estar usando tecnologia. Eu sou uma defensora ali, vi a professora com os livros físicos, amo também, tanto para ler quanto que para os meus filhos também acompanharem as disciplinas e as leituras pelo livro físico. Tanto é, Geórgia, quando nós temos uma lista de material com os livros de literatura e os pais perguntam, pode ser digital?
seja o físico. Ele vai manusear, ele vai ter a sensação de passar uma página, de retomar. Se não for possível, ok, mas a gente estimula muito o livro físico ainda. Mandar um abraço aqui pro Carlos Ney Carlinho, que tá aqui participando com a gente no youtube.com/98FM Natal. O Fábio Azevedo também tá aqui com a gente, participando, interagindo, deixando comentário. O Jailton Fernandes diz: professora, concordo com a senhora, preocupa-nos que a base de valores são passados aos alunos. Chamando a atenção para a necessidade dos valores aqui que são transmitidos dentro da sala de aula, dentro das unidades de ensino. O José Aldenir coloca: parabéns à professora pela colocação de que os pais estão deixando de ser pais para serem amigos. Isso é uma pura verdade, é o comentário que ele deixa aqui. Professor, e aí eu queria lhe perguntar sobre o desafio que se coloca para os professores, para os educadores nessa nova realidade, especialmente aqueles que já têm muito tempo de sala de aula, né? E que muitas vezes, né, foram, como é que eu posso dizer, instruídos, né, numa outra realidade, e a realidade hoje é diferente, e até para monitorar o comportamento desses estudantes. Esses professores também têm que ter um acompanhamento. Tem um suporte. E um suporte constante, né? Tem. Nós temos também uma equipe do setor de psicologia, que ajuda muito a equipe no geral do Noil de Ramalho. Eles fazem muitos projetos, muitas formações, encontros, exatamente para auxiliar. Porque a percepção do psicólogo é muito maior de um pedagogo ou de um professor de área. Então, a ajuda da equipe da psicologia do Noil de Ramalho tem feito uma grande diferença nisso. A gente está falando aqui da responsabilidade das escolas, dos desafios, dos pais, professores e das autoridades públicas constituídas. Há uma interligação, por exemplo, a gente está aqui falando com escola particular, mas isso também é uma preocupação de todas as unidades de ensino e de toda a sociedade, porque onde há qualquer caso de violência, isso repercute e reverbera em toda a comunidade. Existe uma interlocução também com as autoridades públicas sobre as providências, sobre essa discussão conjunta, porque não se resolve o problema em uma unidade escolar, isso é muito mais complexo e envolve toda a sociedade. Ô, Georgia, que pergunta difícil que você está me fazendo. Você sabe, com a questão mesmo pública, né, com a questão da gestores estaduais, municipais, existe sim, eu acredito que existe um empenho, tanto é que eles estão fazendo reuniões, encontros para discutirem, né, o que fazer para ajudar, mas a gente tem percebido que a resposta, ela é lenta, ela não é imediata, porque exige investimento. Então, assim, eu acredito que estão todos empenhados em tentar resolver essa situação de maneira geral, porque é algo que está atingindo toda a sociedade. Não é só a escola, né? Em particular, a sociedade como um todo. Professora Maria Carolina Runca, queria agradecer a sua participação aqui no Repórter 98. Obrigado pela aula hoje aqui pra gente, né? E também por trazer esses esclarecimentos que são tão importantes. Microfone para suas despedidas. Nós que agradecemos em nome do Complexo de Ensino Noil de Ramalho. Estamos à disposição quando tiverem uma temática também tão importante para ser discutida. Pode fazer novamente o convite. Nós agradecemos. Obrigado, professora. Boa noite, professora. Parabéns pela postura, pelas decisões que tem tomado lá à frente do complexo. Obrigada. Obrigado.